Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do PET Saúde Interprofissionalidade. Esta é uma ação organizada pelo PET Saúde Interprofissionalidade da UFCG, campus de Campina Grande, em parceria com os PET Saúde Interprofissionalidade do campus da UFCG de Cuité, Nova Floresta, Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O PET Saúde Interprofissionalidade é uma iniciativa do Ministério da Saúde voltada ao fortalecimento das ações de integração ensino-serviço-comunidade, por meio de atividades que envolvem o ensino, a pesquisa e extensão universitária, bem como a participação social numa articulação entre docentes, estudantes e trabalhadores dos serviços de saúde. Dentre os objetivos do PET Saúde Interprofissionalidade, destacam-se o desenvolvimento de atividades de formação para a qualificação do trabalho interdisciplinar no âmbito do SUS, de modo a promover a educação interprofissional e as práticas colaborativas em saúde. Implementação de ações práticas no âmbito da intervenção interprofissional de saúde a partir da articulação dos 3 cursos de saúde da UFCG: enfermagem, medicina e psicologia. Potencialização das linhas de cuidado no âmbito do SUS a partir da política de educação permanente em saúde, com vistas ao fortalecimento da interdisciplinaridade, da integralidade e da humanização na assistência à saúde. Elaboração de projetos de pesquisa, extensão, TCC, bem como implementação de projetos e intervenções articulados ao PET Saúde e Interprofissionalidade, corresponsabilizando dessa forma ambos cursos vinculados para a promoção à saúde no território. O PET conta com a colaboração de uma coordenação geral, composta pela UFCG e Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, tutores que são docentes na universidade, preceptores que são trabalhadoras e trabalhadores dos serviços de saúde, e estudantes dos cursos de medicina, psicologia e enfermagem. Estamos divididos em 4 grupos tutoriais, cada um com 2 tutores, 4 preceptores e 12 estudantes, atuando nas unidades básicas de saúde de Campina Grande, na estratégia de saúde da família e nos núcleos de apoio à saúde da família, a fim de promover mudanças curriculares, colaborar para a qualificação e integração ensino-serviço-comunidade, estando também articulado com outros projetos. Para chegarmos até o dia de hoje, este encontro conta com uma equipe de mídia nos bastidores. Vamos conhecê-los? Agradecemos a presença de todas e de todos e desejamos um excelente momento de trocas e aprendizado. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Na nossa 5ª live do PET, hoje, nosso tema vai ser promoção de saúde no contexto da pandemia. E meu nome é Iris Gabriele, eu sou estudante de enfermagem da UFCG, também faço parte do PET e da equipe de mídia dele, e estou coordenando essas lives que vêm ocorrendo nesse mês de junho e agora no mês de julho. Então, eu que estou por trás na maioria das vezes. Hoje nós temos ótimos convidados, pessoas com falas maravilhosas e vou compor a mesa aqui para vocês, certo? Lembrem-se também de fazerem as suas perguntas ao longo da live. No final, nós temos tempo para poucas perguntas, então vão deixando as dúvidas de vocês e no final nós tentamos sanar o máximo possível, tá certo? Hoje, a nossa mesa está composta pelo Dr. Roberto Lacerda, biomédico e professor do Departamento de Educação e Saúde da UFS, pela doutora Juliana Sampaio, professora do Departamento de Promoção à Saúde da UFPB, doutora Kathleen Vasconcelos, professora e tutora do PET Saúde e Interprofissionalidade da UEPB, e Cristiane Falcão,
professora e médica e preceptora do PET Saúde e Interprofissionalidade na UFCG. Agora eu passo a fala para a doutora Kathleen Vasconcelos, para ela poder iniciar hoje a nossa discussão. Olá, boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com você fazendo esse debate. É um prazer imenso, inclusive porque o tema da promoção da saúde me é assim, bastante instigante, né? Gostaria de saudar principalmente os profissionais de saúde que estão na ponta, né, que estão aí no enfrentamento a essa pandemia, na exposição a todos os perigos dela advindos, né, e que a gente sabe que vários dos nossos preceptores, e aí os do PET-PB, inclusive, né, do qual eu faço parte, e aí gostaria também de dizer assim, que considero bastante interessante essas lives interpets, né, porque possibilita esse intercâmbio entre os GTs, a busca da perspectiva da interprofissionalidade na própria composição, né, das discussões, dos debatedores, e, ao mesmo tempo, né, a gente sabe que vivemos uma pandemia de lives, né, assim, é algo que até eu acho que chega a causar ansiedade na gente, a quantidade de coisa boa que está acontecendo, que a gente tem vontade de acompanhar e muitas vezes não pode, né? E a gente percebe, inclusive, os impactos da pandemia, do isolamento, principalmente, eu acho que para nós mulheres, né? Quem é mulher, quem é mãe. Eu, por exemplo, tenho acompanhado as lives do PTFCG, com fone de ouvido e fazendo uma série de atividades domésticas, botando criança para dormir muitas vezes, né? Então, a gente já sente na pele esse processo, né? E na própria elaboração dessa discussão, porque quando coloca o tema da promoção da saúde nesse contexto de pandemia, é realmente um desafio para a gente refletir sobre isso. Inclusive porque hoje o foco é mais a assistência à saúde, né? A busca de uma vacina, o foco nessas tecnologias duras. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que, da pior maneira possível, né, a saúde está ou a ameaça de problemas de saúde prevalece sobre todos os outros problemas, né, então a gente precisa falar também de promoção da saúde. Portanto, a necessidade e a pertinência desse debate. É um tema bastante amplo, e aí eu realizei um recorte bem específico, né, para, na verdade, fazer algumas provocações, colocar alguns elementos para reflexão, e dividir minha fala em 3 momentos, né, uma primeira mais conceitual, num segundo momento, procurando tratar da pandemia e da promoção da saúde, especialmente no Brasil, e em terceiro lugar, se a gente tiver tempo, falar algumas questões sobre essa promoção da saúde no território. E aí eu começaria, né, com alguns exemplos da vida real. A gente vê experiências de grupo com hipertenso, por exemplo, numa unidade básica, onde há orientação sobre o uso de medicamento, isso de alimentação adequada, com abordagem normativa. Isso se denomina promoção da saúde. A gente tem ações de um conselho local de saúde que buscam enfrentar os problemas de um território relacionados, por exemplo, à coleta do lixo, ao transporte público, e isso também tem o nome de promoção da saúde. A gente vê um jovem que malha intensamente, né, da pior forma possível, e a justificativa para isso é que quer ter saúde, e beleza, evidentemente, né? E aí a gente percebe nesses exemplos a mesma terminologia, promoção da saúde, sendo usada para contextos tão diversos. Isso já indica, né, a heterogeneidade, a polissemia que há no uso desse termo. Na verdade, um verdadeiro emaranhado, né, muitas vezes com aparência progressista, mas que a gente precisa analisar para ver de fato o que ela significa. Portanto, o que fica muito claro é que a promoção da saúde pode estar associada a diversas perspectivas teóricas e vai se traduzir em distintas, né, práticas. No dicionário, a promoção da saúde que a gente discute na saúde vem do latim promoveu, né, que significa impelir, fazer andar, desenvolver, produzir, né, no caso, produzir saúde. E é preciso a gente ter isso claro, né, para pensar de fato que tipo de ação a gente vem desenvolvendo. Existem algumas perspectivas nesse debate da promoção da saúde, aqui eu elenquei 4, né? Uma perspectiva preventivista, socioambiental, a promoção da saúde de mercado e a promoção da saúde na perspectiva da emancipação. Vou falar bem rapidamente sobre elas, né? A promoção da saúde na perspectiva preventivista talvez seja uma das mais comuns, né? Tem a herança de Livy e Clark, que elaboram uma ideia da história natural da doença, a saúde como ausência de doenças, e aí pensam alguns níveis de atuação para os serviços de saúde, que seriam a prevenção primária, no nível pré-patogênico, né, que abrange a promoção da saúde e a proteção específica, a prevenção secundária, que aí abrangeria o diagnóstico e tratamento precoce, a limitação de dano, e a prevenção terciária, que abrange a reabilitação. Nesse sentido, a promoção da saúde está no campo, né, da
prevenção seria um nível e geralmente está associado à atenção primária à saúde, né? E aí, nessa perspectiva preventivista, que inclusive é extremamente conhecida e muito utilizada pelos profissionais de saúde, na própria discussão no âmbito da academia, né, é uma prevenção que busca, no sentido de buscar evitar ou mitigar o adoecimento. E aí o foco continua sendo a doença, né? Então, a gente faz abordagem preventiva, e muitas vezes em educação, em atividades de educação e saúde coletivas, né, a gente está com um grupo, dizendo que está fazendo promoção da saúde, mas na verdade a gente está fazendo ação de prevenção, no sentido de que o foco é a doença. E aí, se a gente for pensar atenção primária à saúde, a gente tem grupo de hipertensos, de diabéticos, de gestante, né, de vários grupos, mas sempre, geralmente, o centro está sendo a patologia. E é isso que é discutido, como se a pessoa fosse só isso, né, o hipertenso fosse só hipertenso e nada mais. Muitas vezes até ações intersetoriais que as equipes constroem em articulação com escola, né, com SAFs, com clube de mães, com creches, a gente acha que está promovendo saúde, só que muitas vezes é o combate à dengue, né, e focada, repito, né, na prevenção da doença. A gente tem críticas a esse ideário preventivista desde Sérgio Arouca, né, lá no nascedouro do movimento de reforma sanitária no Brasil, porque é uma perspectiva limitada no sentido de não apontar para a determinação social de saúde, de fato, como as pessoas vivem e como as pessoas trabalham, né. Meio que se contrapondo a isso, surge uma perspectiva de promoção da saúde socioambiental, que tem seus antecedentes na medicina social do século XIX, né, nos grandes autores que pensaram essa relação entre saúde e condições de vida, e que propuseram, né, sinalizaram o que veio mais tarde se chamar de determinante social da saúde, que seriam a causa das causas, ou de determinação social da saúde, que seria justamente considerar essa relação entre o processo, saúde, doença e as condições de vida e de saúde e de trabalho das pessoas. Essa perspectiva socioambiental da saúde tem um grande marco, a Conferência Internacional de Promoção da Saúde de Ottawa, né, coloca como seu precursor a uma ata, né, a Conferência Internacional de Cuidados em Saúde, e tem como grande marco Ottawa. É importante dizer que o ideário da promoção da saúde, que começa a se formar a partir daí, tem conexões com uma série de fenômenos que, se a gente vai no primeiro momento analisar de maneira isolada, a gente não consegue perceber, que é a questão das cidades saudáveis, da intersetorialidade, desenvolvimento sustentável. E esse movimento coloca questionamentos ao modelo biomédico, né, e se propõe o conceito de promoção da saúde como, eu vou ler aqui a declaração, o que está na declaração da Conferência de Ottawa, é o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação do controle neste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde é um conceito positivo que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde e vai além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global. E aí, rapidamente, eu vou citar os princípios, né, dessa promoção da saúde socioambiental, que seria concepção holística, empowerment, equidade, intersetorialidade, participação social, ações multiestratégicas e sustentabilidade. Não tem como a gente debruçar aqui, né, o significado de cada um desses princípios, mas eu também gostaria de chamar a atenção que esses princípios, as suas bases filosóficas e políticas não estão explícitas nos documentos das conferências, né, então a necessidade de a gente também fazer uma análise de fato do que está sendo proposto, e aí eu indico um capítulo, né, desse livro onde eu faço uma discussão sobre esses princípios, né, se vocês quiserem depois eu posso fazer essa indicação. E as conferências vão elaborando uma série de campos para essa nova promoção da saúde, que seriam as políticas públicas saudáveis, que seriam as políticas, de maneira geral, estarem articuladas, focadas na saúde do município, né? A criação de ambientes favoráveis, por exemplo, a criação de ambiente livre de fumo, livre de cigarro, o reforço da ação comunitária, o desenvolvimento de habilidades pessoais e a reorientação dos serviços de saúde. E aí o desenvolvimento das habilidades pessoais vem sendo, assim, o campo que mais tem disseminação, que mais vem sendo focado no debate da promoção. E eu gostaria de destacar uma proposta que vai surgir um pouco mais à frente nas conferências e que vai tomar forma em 2010, na Declaração de Adelaide, que é a saúde em todas as políticas, que é a ideia de que,
para que os governos atinjam seus objetivos quando todos os setores incorporam a saúde e o bem-estar como componentes centrais no desenvolvimento de políticas. Então, a pressão, né, esse documento busca, né, que essa intersetorialidade, essa saúde possa estar em todas as políticas. E outro elemento importante são as metas de desenvolvimento sustentável para 2030, que é esse movimento internacional em torno da promoção da saúde, essa perspectiva socioambiental, que é puxada pela Organização Mundial de Saúde, né, coloca essas metas, né, buscando, portanto, discutir saúde relacionada aos determinantes sociais da saúde. Uma outra perspectiva seria a promoção da saúde de mercado, né, que acaba sendo individualizante e culpabilizante, coloca a saúde como mandamento, está focada no mercado da saúde ou no bem-estar, e associa saúde, beleza e juventude. Eu não vou também poder me alongar aqui, mas eu queria chamar a atenção, né, para a perspectiva de promoção da saúde, na perspectiva da emancipação, que consegue perceber a saúde em seu caráter relacionado à determinação social da saúde, né, e a busca da emancipação dos sujeitos. Meu tempo já está bastante avançado, e aí eu gostaria de chamar a atenção, né, como é que a gente pode pensar a promoção da saúde nesses tempos de pandemia. Primeiro, é preciso ter claro que a COVID, né, não pode ser pensada apenas a partir do seu biológico, né, apesar de ter várias características biológicas bem específicas, né, é preciso também que a gente possa perceber a relação entre ela, né, e a sua determinação social, que aí vai ter a ver com o quadro de mundialização do capital, a chamada globalização, né, onde o capital rompe com todas as barreiras econômicas, e numa pandemia como essa, isso é fundamental para essa ampla disseminação, como vem acontecendo, né, é preciso a gente pensar os efeitos do neoliberalismo na elaboração das políticas públicas, né, que a gente encontra sistemas de saúde sistemas de saúde bastante fragilizados, bastante precarizados, e que expõem principalmente seus profissionais, né, ao adoecimento e à morte, mas também à própria população, isso como resultado da adoção dessa política neoliberal, né. A gente percebe também a questão da acumulação flexível e da compressão tempo-espaço, o quanto isso traz implicações para as relações de trabalho, né? Então, a gente tem hoje uma população em trabalho precário, em trabalho flexibilizado, entre aspas, né? E aí a gente teve ontem a greve dos entregadores, né? Que eu acho que coloca no limite essa situação. E o que eu gostaria de dizer, portanto, né, é que não é a pandemia que está sendo responsável, não é o vírus que é responsável pela fome, pela miséria, pelo desemprego que está colocado aí, né, mas o próprio modo de operar da sociabilidade capitalista. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né, para a gente pensar de fato as características dessa pandemia. É preciso pensar também que a gente vive num contexto extremamente individualista, né, e isso tem alimentado essas posturas de negação do próprio vírus, né, a questão de a economia não pode parar, né, e a própria ideia de que as fronteiras precisam ser reabertas porque o mundo precisa continuar a se mover, né. Gostaria de chamar a atenção que a Covid não é uma doença democrática, no sentido de que o vírus pode atingir qualquer pessoa, mas as suas repercussões na condição de vida das pessoas, né, no adoecimento e na morte, tem a ver com a forma como a sociedade, principalmente a sociedade nacional e as desigualdades nacionais e as desigualdades regionais são colocadas, né. Segundo Boaventura de Souza Santos, a pandemia está sendo pedagógica, né, no sentido de pôr em questão esse modo de vida, essa sociabilidade capitalista. E pensar a realidade do Brasil, né, se torna ainda mais desafiante, no sentido de que a gente já tem desde 2018, desde esse golpe, né, judiciário, parlamentar e midiático, a adoção de um neoliberalismo que cada vez mais se torna puro sangue, né? A gente tem uma involução civilizatória, no sentido de perda dos direitos, de ataque frontal aos direitos sociais, né? Todos os dias a gente tem notícia de um direito que está sendo violentado, né? E aí, a gente, portanto, né, nessa mesa, a gente tem o desafio de pensar a pandemia e a promoção da saúde. Num contexto como o brasileiro, né, no qual, e aí eu vou adotar um conceito, talvez provisoriamente, mas eu acho que dá muito conta do que está acontecendo no nosso país, que é o conceito da necropolítica, né? É um conceito que foi cunhado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, para se referir às políticas de morte mobilizadas pelo aparelho estatal com o intuito de controle de suas populações, né? A ideia de que o Estado pode decidir quais vidas são merecedoras de continuarem a viver e quais não são, né? E, portanto, diante de uma pandemia, né, como a que a gente vive hoje, a maneira como o Estado vai agir evidencia desigualdades em termos de classe, de gênero e de etnia,
né? Nesse sentido, alguns corpos são escolhidos para vencer a batalha da sobrevivência, enquanto outros são jogados à própria sorte. E aí a gente vê a questão da população em situação de rua, né, a população indígena, os quilombolas, a população de periferia, especialmente das favelas, né? Então, nesse sentido, a ideia de que não se trata mais de falar na ausência de políticas públicas para esses territórios, mas de uma necropolítica que condena ao extermínio pobres, negros, né, principalmente nas favelas. Eu gostaria de indicar um texto pequenininho de Fleury e Paulo Buis, onde colocam periferias e pandemia, né, um plano de emergência para pensar questões, né, de enfrentamento. E aí a ideia, novamente, né, que foi elencada nas conferências da saúde em todas as políticas, a necessidade de, para a gente pensar a promoção da saúde, né, renda básica de cidadania, a questão da redução do teto dos gastos sociais, voltar atrás, né, plano de contingência nas favelas, regularização de abastecimento de água, de esgoto, né, de coleta de lixo, redução de preço de gás, e eles elencam uma série de internet livre para toda a população, né, elementos que, para a gente enfrentar a pandemia, pensando de uma maneira ampla, que a considerem sua determinação, precisam ser pensadas, precisam levar em consideração. E aí, né, pensar a promoção da saúde atualmente significa retomar as teses da reforma sanitária, da conferência lá de 90, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, de que saúde é democracia. Então, o primeiro desafio que a gente tem é retomar a democracia no nosso país, né? Precisa, então, superar esse projeto, essa necropolítica expressa no governo federal, mas que, na verdade, é uma figura que evidencia um projeto que o sustenta, né? E aí também a ideia de que a pandemia só pode ser enfrentada com mais SUS e com mais democracia. Ou seja, um governo eficiente, transparente, né, que não omita informações, respeitador da cidadania e dos direitos humanos, mobilizador da sociedade e distribuidor de recursos públicos para os que mais necessitam. Eu ainda tenho tempo, Iris? Não. Então, para encerrar, né, eu gostaria de retomar aqui, bem rapidamente, só um trechinho de do Paulo Freire, né? Eu acho que é bastante conhecido, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vivencia hoje, de que é preciso ter esperança, mas esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo, né? E que essa pandemia nos mova a isso. Obrigada. Muito obrigada, doutora Kathleen, pela sua fala. Foi uma ótima fala, uma contextualização maravilhosa sobre o assunto. E realmente, a promoção da saúde é muito precária antes da pandemia. E na pandemia, então, as periferias passam várias no jornal dizendo que não tem nem água para lavar a mão, sendo que a melhor forma de combater o vírus é lavando as mãos, né? Então, realmente está só piorando as coisas. Eu gostaria também de lembrar que nessa live nós estamos com parceria com alguns PETs. O PET Saúde Interprofissionalidade, da UFCG do campus de Campina Grande e do campus de Cuités, Nova Floresta também, a Universidade Estadual da Paraíba e também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Agora, eu vou passar a fala para a doutora Cristiane Falcão, ela vai estar na vez agora. Pronto? Boa noite a todos os tutores, aos demais preceptores, aos alunos, né, de todos os campos aqui presentes, todos os campi, perdão, aqui presente. Como Kathleen falou, essa união, né, de todos os alunos é extremamente importante, essa troca de experiência, né? Eu acho que a fala, parabéns, Kathleen, por sua fala, uma contextualização histórica excepcional, né, muito pertinente, né, para que os alunos conheçam, e
Vou falar um pouco, na verdade, da minha experiência na atenção primária à saúde, né, na promoção da saúde dentro da atenção primária. Então, a promoção à saúde na atenção, ela é a mola mestra, né? Ela é o que realmente move o trabalho na atenção primária, que deixou de ser básica, né? Diante de todas as suas capacidades, de todas as suas potencialidades, deixou de ser básica para atingir um nível maior, né? Então, é a atenção primária. Para se pensar em promoção à saúde, estando na atenção, um dos primeiros conceitos a se compreender é a territorialização, né, que foi inclusive um dos cursos que nós fizemos, né, aqui no PET da UFCG. Então, a partir do reconhecimento do seu território, é que a gente vai definir quais são as necessidades, as demandas da comunidade, e a partir disso vai sim se instituir as medidas de promoção à saúde. Especificamente na pandemia, existe uma dificuldade imensa de promoção à saúde, porque, logicamente, ninguém estava preparado para esse momento, né? Quem disse que estava, então, estava prevendo uma catástrofe, né? A gente foi pego de surpresa. Mas eu gosto de ver, tentar procurar ver o lado positivo, né, dessa névoa que tem pairado sobre todo o planeta. Antes a gente vinha num modelo assistencial completamente pautado na presença, né, que logicamente isso é muito importante. Eu sinto imensamente o fato de não poder abraçar os meus pacientes, porque isso é o primeiro remédio que a gente instituía na nossa consulta. Mas ele traz algumas novidades e nos impõe a um trabalho diferenciado, desafiador, mas que também pode ser muito benéfico para o trabalho na atenção primária, né? Então, inclusive, a gente vem pensando num trabalho com os alunos do PET, né, na nossa unidade de saúde, que ricamente é abastecida com 4 preceptores, e aí todos os estudantes por nós orientados, para que a gente consiga levar essa promoção de acordo com o que a gente pode, com os recursos que a gente detém, que hoje são as mídias, né? São as redes sociais. Então, a partir desse recurso da internet, a gente vai tentar procurar levar informação, levar orientação, pautando, e eu já pego o gancho da fala de Kathleen, tentando pautar no indivíduo e não na doença, né? Tentando ver o indivíduo de forma holística, ou seja, de forma completa, procurando buscar a saúde em todos os campos, inclusive a saúde mental, que nesse momento eu sempre brinco que quem não pegar Covid pega uma ansiedade, né? Porque realmente está bem complicado e a gente tem uma demanda desse perfil de paciente imensa. Mas aí a gente está enfrentando uma situação de doença infecto-contagiosa, né? Uma doença que tem uma transmissão muito fácil e tem uma prevenção também fácil, né? Mas pelo que Iris justamente falou, a gente impõe que lave as mãos, mas vai lavar como? Mas o meu ponto é o seguinte: a gente focou, me parece, que única e exclusivamente no coronavírus e na Covid-19. E a gente esqueceu, não estou pontuando o doente, né, porque isso também é uma fala minha, sabe? Eu pegando a fala de Kathleen, que eu achei pertinente, eu tento focar na saúde, no usuário, no paciente, e não na doença. Isso é importante até para os estudantes que estejam ouvindo. Cuide do paciente. Então, a gente tenta cuidar do paciente, mas ele não só vai ter coronavírus, ele não vai ter só Covid-19. Então, inevitavelmente, a gente vai, academicamente, eu até diria, dividir os pacientes por grupos, né, digamos assim, para a gente conseguir otimizar, muitas vezes, até as informações. Porque quando eu tenho um grupo de pessoas reunidas que tem uma condição semelhante, minha informação vai ser passada de forma mais homogênea e
ter até uma resposta melhor. Então, nossa preocupação na atenção primária, né, na estratégia de saúde da família, é que o paciente, infelizmente, ele virou só um paciente de COVID. E as doenças crônicas não transmissíveis, né? E o paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, ou que tem asma, ou que tenha qualquer outra condição, esse paciente, infelizmente, ele foi relegado a segundo plano. E aí entram as medidas de saúde pública, né, e o poder dos governantes, né? Onde está a política para organizar isso e nos ajudar nas estratégias de promoção à saúde e de cuidados a esse perfil de paciente que não é COVID, né? Hoje a gente se encontra há 3 meses e meio, dia 17, né, foi o fechamento aqui em Campina Grande, e a gente está há 3 meses e meio sem realizar um exame, né? A gente está há 3 meses e meio sem uma consulta especializada. A gente está há 3 meses e meio sem fazer uma roda de conversa, né? Sem fazer uma sala de espera, enfim. Então, a gente tem que colocar, tem que se ver o lado negativo, né? E o lado positivo. Agora, talvez tenha sido, até eu faço uma meia-culpa, né? Só agora a gente está, junto com os alunos do PET, e aí dá importância, né, dos alunos do PET inseridos na atenção primária, porque eles fazem realmente a diferença, é que a gente está montando essa estratégia de tentar levar informação pelas mídias sociais, né? E aí fazer uma roda de conversa virtual, né, que seja assim, e aí através do Instagram, né, que é onde os meninos vão nos ajudar, a gente vai tentar levar informação e tentar responder, fazer algum tipo de debate desse para a gente continuar os cuidados. Mas, como exigir algumas atitudes, algumas práticas de uma comunidade completamente sofrida, né? A gente tem, na minha comunidade, que é aqui no Catolé, talvez seja até um pouco mais privilegiado, o bairro seja até um pouco mais privilegiado, mas existe uma parcela grande de pessoas que são completamente desassistidas e caem nesse perfil que eles comentou, de repente nem tem água em casa. Como é que eu vou exigir que esse paciente passe álcool em gel, né? E aí existe, infelizmente, uma política que não é combatida no Brasil, talvez eu esteja queimando demais o Brasil, não sei como é que se instaurou lá fora, mas aqui se descobre, se aponta que o álcool é a forma de se evitar os fazer a higienização, o álcool que custava R$5, no outro dia custa 15 e 20, né? Então, cadê a equidade, né? Cadê o cuidado, né? Então, essa universalização do SUS acaba atingindo uma parcela muito pequena, e muitas vezes até privilegiada, né? Então, aí, desculpa que eu estou um pouco resfriada. E aí, em tempo, por enquanto é rinite, mas em tempos de coronavírus, tudo pode ser Covid, né? Certo? Então, no nosso trabalho na atenção primária, a gente vem diariamente vivendo um combate, tentando trabalhar com o que a gente tem, mas infelizmente fica muito aquém do que a gente poderia fazer, né? E aí entram vários fatores, entra a questão da política, né? Das medidas de política pública que não são efetivas, por quais motivos não convém o debate, né? E aí falta também, de repente, uma organização melhor, né, da própria estratégia de saúde da família para otimizar esse trabalho, e falta insumos, faltam diversas coisas, né, que quem está realmente na estratégia sabe as dificuldades que a gente enfrenta. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente não pode se levar por essas dificuldades para deixar de fazer nosso trabalho, né, nossa proposta, que é primordialmente promover, né, a saúde do indivíduo de forma completa, de forma holística, olhando para todos os aspectos da vida desse cidadão, né? Na atenção, na unidade em que eu me encontro,
A gente tem uma população de 3 mil, em torno de 3 mil habitantes, e eu tenho, atualmente, na última contagem que nós fizemos, eu tenho 660 hipertensos e ou diabéticos, mas que infelizmente eu não estou cuidando desses pacientes, né, dessas pessoas, desses indivíduos nesse momento, né? E aí, como é que eu posso levar a saúde a esse tipo de pessoa nesse momento do combate ao coronavírus? E aí foi justamente a ferramenta que a gente tem encontrado, são as mídias sociais, tá? E, Iris, eu queria pedir para encerrar, por conta do meu nariz, tá certo? Eu agradeço bastante e peço desculpa, porque realmente eu estou bem congestionada, tá certo? Tudo bem, Cristiane. Obrigada pela sua fala, pela experiência compartilhada, né? E como estudante do PET e também buscando alternativas junto com os meus preceptores, junto com as tutoras, para poder tentar levar a promoção da saúde, né, para a comunidade. A gente fica sem, assim, para onde ir. Meu Deus, pelas mídias sociais as pessoas não vão se interessar e a gente fica assim, num beco sem saída, mas a gente faz o nosso máximo, né? Lembrem, pessoal, de fazer as perguntas de vocês, não deixem para o final, certo? Às vezes pode até esquecer a fala dos nossos facilitadores. A próxima fala agora é da doutora Juliana. Fique à vontade. Bom, boa noite a todas e a todos. Desejo melhoras para você, Cris. Não deve estar sendo fácil, né? Queria primeiro agradecer o convite, em especial a Valquíria, né, e a Maristela, querida, né, que fizeram contato comigo, ao FCG, né, e ao PET, né. Estou vendo aqui Rayane, Lidiane, Luzimar, o pessoal que trabalhou comigo, né. É muito bom voltar, né. Para quem não me conhece, eu estive na UFCG, né? Logo no início da criação do curso de psicologia, foi um privilégio para mim poder estar naquele momento na UFCG, e estive junto com o pessoal no primeiro PET da UFCG, né? Então, fiz muitas lindas amizades, né? E é muito bom estar sempre voltando aqui. Não deu para vir no São João, mas estou aqui, né, em julho. Enfim, eu queria trazer algumas problematizações para vocês que têm me inquietado. E aí eu começo a minha fala perguntando assim: promoção da saúde de quem? De que saúde estamos falando? Quais são os referenciais teóricos, epistemológicos, éticos, políticos que embasam a construção do que a gente tem sobre saúde? E aí, consequentemente, de vida, de qualidade de vida, do que é viver, do que é o morrer. Será que para a gente construir essa ideia de saúde e de vida, a gente se sustenta dos nossos saberes ancestrais, que na verdade vêm dos povos indígenas e quilombolas? E aí eu agradeço a Catherine, que trouxe um monte de coisa que eu já vou estar, né, aproveitando que ela já iniciou o debate, né? Ou a gente tem uma lógica eurocêntrica? Na verdade, eu começo a partir de um pressuposto, né, e aí eu vou junto com uma corrente política, filosófica, teórica, né, que vai colocar que nós não saímos da colonização. Nós ainda somos um país colonizado. Em colônia, ainda somos colônia, certo? Uma colônia econômica e uma colônia no modo de compreender e se relacionar com o mundo, né? Não é à toa, então, que a gente ainda opera com a cosmovisão eurocêntrica e não dos nossos ancestrais, né? Que seriam, pelo menos, os povos ameríndios, né?
e os povos negros que vieram também, mas principalmente os povos ameríndios, né, que antes da colonização estavam aqui, que realmente são as nossas ancestralidades, né? E aí, esse modelo eurocêntrico, né, biologicista, ele vai produzir toda essa lógica da saúde, né, calcada num conjunto de procedimentos biomédicos, né? E a promoção da saúde termina reduzida à normatização de condutas biomédicas. É o que a gente chama de medicalização da vida. E quando a gente vai falar de medicalização da vida, a gente não está falando somente de tomar remédio, né? Esse é um dos efeitos da medicalização da vida. Mas é quando todo o mundo, todo o nosso modo de pensar e existir no mundo tem como referência a biomedicina, né? Então, nós medicalizamos a vida, o nosso cotidiano, e o que é bem, o que é mal, o que é saúde, o que é doença, né? E, na verdade, produzir saúde vai sendo normatizar, dizer o que as pessoas devem fazer a partir deste padrão do que é a boa vida, né? E aí, a pandemia, né, eu concordo com Catherine, ela não traz novidades, ela acerba as coisas, as estruturas que a gente já vinha tendo, né? O Brasil sempre foi um país genocida, sempre teve uma necropolítica direcionada aos povos negros e indígenas, né? O que acontece não somente, mas ainda antes da pandemia, mas com o golpe de 2013 e com a eleição do atual governo em 2018, é a exacerbação desses valores, né? Eles ficaram descarados, né? E aí ficou muito explícito que algumas vidas valem mais do que outras. Não é à toa que agora os estados começam, e os municípios começam uma reabertura, né? Mas por que reabrir se não tem dados epidemiológicos que justifiquem isso? Mas tem uma fala muito sintomática de um cara da XP que diz que o Brasil foi muito bem, porque a classe alta e média já não está mais tão em perigo. Né? Essa fala explica muito, até que depois ele tentou tirar essa fala. Né? Então, quando a gente pensa em produzir saúde, em promover saúde, em que medida a gente olha e entende efetivamente os modos de existência das pessoas e dos coletivos? Vou dar um exemplo muito rápido. Eu estou aqui há 3 meses morando numa comunidade pesqueira de 300 pessoas, mais ou menos. Acho que Renale conhece, Barra de Mamanguape, né? E aqui o isolamento tem outro sentido, porque essas 300 pessoas são originárias basicamente de 2 famílias. Então, não ir na casa do vizinho é não ir na casa da mãe, é não ir na casa da tia, não ir na casa da avó. A relação com o território é outra. As casas foram pensadas e construídas para as pessoas não estarem em casa, mas para descansarem em casa, porque a vida delas é no território, é no rio, é no mar, é pescando. Então, se a gente não entende este outro modo de viver, a gente não vai construir com essas pessoas condições palpáveis e que tenham sentido na vida delas, de produzir saúde para elas e de produzir vida para elas. Tá? E aqui eu vou fazer isso vai tocar lá no conceito de redução de danos, né? De que as práticas devem ser pensadas para os sujeitos nos seus territórios a partir de suas circunstâncias. Não tem sentido dizer não tem sentido normatizar que é simplesmente para manter o isolamento social, que é para lavar as mãos, isso que as meninas já colocaram aqui. Tá? Mas não é porque simplesmente o outro não pode, né? É porque a gente impõe para o outro a nossa lógica biomédica, a nossa lógica
a nossa forma de compreender a pandemia e as formas de prevenção dela, né? E aí, eu queria trazer para vocês, e aí é interessante que as pessoas que, eu diria assim, tem as pessoas privilegiadas que podem se isolar, tem as pessoas que não podem se isolar, e, infelizmente, tem as pessoas que não querem se isolar, né? São aquelas pessoas que acreditam que elas são donas de si mesmas, né? Toda a lógica neoliberal, individualista, capitalista diz isso, nós somos gestores de nós mesmos, né? E o coletivo bem comum, a ideia de bem comum some, né? E aí, eu queria trazer para vocês a ideia do bem viver, né? Ayrton Krenak, eu sugiro aí quem quiser pesquisar um pouco, é um dos grandes pensadores indígenas que a gente tem hoje no Brasil, né? O movimento indígena como um todo, as mulheres negras e quilombolas, elas vêm defendendo um modo de organização societária baseada no bem viver. E o bem viver, eu queria trazer alguns elementos do bem viver que acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Primeiro que, por exemplo, eu gosto muito de ouvir o Krenak quando ele diz assim, olha, eu e natureza não somos diferentes. Então, quase não tem sentido eu dizer assim, eu vou cuidar da natureza, como se ela fosse algo fora de mim, sabe? Eu vou proteger a natureza. Muito pelo contrário, inclusive, os problemas ambientais que a gente tem hoje, e há várias teorias que vão colocar que a pandemia é já um reflexo dos vários reflexos, né, que vão se agravar dos problemas ambientais que a gente vem enfrentando, problemas esses agudizados por esse modelo capitalista neoliberal de consumo da natureza, né, do consumo do planeta Terra, né? E aí, para os povos indígenas, e aí é muito interessante pensar que, assim, não é a natureza que está em risco, não, somos nós. Não é a natureza, não é a Terra que vai morrer, somos nós. Nós seremos os próximos seres em extinção no planeta. Né? Então, mudar essa lógica, inclusive, né, hierárquica, nos achando superior aos demais seres que habitam a Terra, né? E achar que a natureza é algo que a gente se apropria e que produz e que intervém nela. Muito pelo contrário, né? Um segundo conceito que eu acho muito bacana nesse modo de pensar é a produção sustentável do existir, né? Então, vejam que a gente tem hoje, não sei se vocês viram, está saindo aí toda uma normatização, tá para ser votado a privatização da água e do esgoto, né? É interessante quando a Kathleen traz a história da pandemia, da desigualdade, né? Enquanto o governo atribuiu aos bancos 1 trilhão e 200, forneceu aos bancos para salvar os bancos 1 trilhão e 200, a gente quase não conseguiu pagar os 3 meses de R$ 600 e quase que não consegue ampliar esse benefício. Né? Ou seja, claramente há vidas que valem a pena, né? E o capital vale muito mais, e os donos do capital valem muito mais do que os entregadores do app, né? Os entregadores dos Ubers da vida, né? E aí, a ideia de produzir ecossistemas sustentáveis, comunidades sustentáveis, né? Sustentáveis no sentido de estar em harmonia com o mundo, com os outros seres vivos e com os outros seres humanos, né? Isso implica de produzir outro tipo de alimento, outro tipo de relação com o solo, com o território. Isso é produzir saúde, gente. Produzir saúde não é só o que eu como, né? Mas como eu produzo,
esse alimento? Se sou eu que produzo, se não é, se é de alguém que eu conheço, se não é, se vem manufaturado, se não vem, né? Tudo isso é produção de saúde. Outro elemento muito importante é a questão da comunhão e do bem comum, né? Que não é nem o bem comum, é a ideia de comum, né? Para alguns povos, a ideia de eu, né? Tem uma frase que diz assim: eu sou quando somos. Então, isso para a nossa racionalidade branca, eurocêntrica, é muito absurdo. Mas e o meu desejo pessoal? E a minha vontade pessoal? E o meu... Há outras cosmovisões, outros modos de existir e produzir subjetividade, onde eu só consigo estar bem se eu produzo o bem. Eu só estou feliz se eu produzo felicidade. Isso é promoção da saúde, né? Então, essa ideia de bem comum, de produção comunitária, né, é fundamental nesta perspectiva do bem viver, né? E aí, já tentando encerrar, eu diria assim, que promoção da saúde a gente quer continuar fazendo? A gente quer continuar reproduzindo essa lógica medicalizante, prescritora de comportamento, né? Mandando simplesmente, olha, use máscara, beba água, lave mão, faça isso, faça aquilo. Ou a gente quer construir um outro modo de existir no mundo, que produza um outro conceito de saúde, né? Que transcenda essa lógica biomédica, biológica, deste corpo simplesmente, né? Mas que nos entenda num ecossistema, que nos entenda na comunhão, não só com outras pessoas, mas com os outros seres vivos que habitam entre nós, né? E aí, só para finalizar, lembrar que uma sociedade que produz o bem viver, uma sociedade que produz saúde, ela só pode ser, ela tem que ser necessariamente anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, descolonizante e autossustentável dos povos, produzindo liberdade aos povos, para que eles possam produzir nos seus territórios os seus modos de existência. Né? Sem essa liberdade, jamais vamos conseguir sobreviver. Né? O Ayrton Krenak nos provoca, no seu penúltimo livro, ele já tem outro, né? Que é Como Adiar o Fim do Mundo. Né? O fim do mundo está batendo aí. Né? E se a gente não nos reinventarmos, né, talvez a gente não consiga produzir saúde e vida para as nossas próximas gerações. Né? Eu queria terminar por aí, tentando afetá-los, né, a este convite de que vamos pensar em outras produções de existência, mais ligadas ao bem viver. Obrigada. Muito obrigada também, Juliana, pela sua fala. Foi muito importante, foi muito pertinente nesse momento que a gente está vivendo. Você trouxe realidades, né, que muitas vezes a gente está muito distante da gente, a gente acredita que nem existe, mas é muito comum, né? E para finalizar as nossas falas, para depois partirmos para a discussão e o debate, eu convido agora o Dr. Roberto Lacerda para fazer a fala dele. Seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Iris. Boa noite a todas e todos. Quero iniciar falando um pouquinho, né, inicialmente me solidarizando, né, com as vítimas, né, da Covid. É importante sempre a gente ter essa reflexão, e agradecendo o convite, né, em especial da professora Suene, que foi quem fez a articulação comigo aqui, e infelizmente ela, não sei se ela está também participando, porque eu acho que talvez ela não esteja, porque ela perdeu o pai dela essa semana.
Então, a professora Valquíria também, as professoras que me antecederam. Eu vim com a programação, planejamento de fala, né, de uma fala, mas acho que fui agraciado em ser o último e desafiada a desconstruir toda a minha fala para poder refletir a partir do que as colegas, né, as professoras Kathleen, Cristiane e Juliana trouxeram, me antecederam. Né? Então, eu sou Roberto Lacerda, sou professor do Departamento de Educação e Saúde da Universidade Federal de Sergipe, do campus Lagarto. Quando eu recebi o convite, a professora Sandy falou do PET, eu fiquei logo encantado e, né, de pronto eu aceitei, porque eu também tenho uma história com o PET, eu já fui tutor do PET Vigilância, fui coordenador do PET Redes, e os últimos PET, a gente não teve o Graduaçus e o Interprofissionalidade, porque o nosso campus, ele tem 8 cursos da área de saúde e o campus ele já foi instituído totalmente com metodologias ativas. Então, medicina, enfermagem, odonto, nutrição, farmácia, fono, TO, físio, acho que falei os 8. E esses 8 cursos, eu trabalho com práticas de ensino na comunidade. Então, a gente até tentou os últimos PET, os últimos editais, mas a justificativa é que o nosso currículo, né, por já ter sido formado em metodologias ativas, a gente já tem esse modelo, essa perspectiva de reorientação na formação, a gente já surge enquanto campus a partir desse olhar. E a atividade que eu trabalho é de prática de ensino na comunidade, que consiste, né, na inserção, eu não digo precoce, não é? Porque às vezes a gente fala precoce como se fosse cedo. Não, mas na inserção imediata do aluno, né, do primeiro ano, dos 8 cursos, então a turma é mista, então temos turma mista, tem um aluno dos 8 cursos misturado, né, no território. Então, normalmente eu trabalho com uma microárea, geralmente zona rural ou comunidade quilombola, né, com os alunos durante um ano, trabalhando principalmente com a metodologia problematizadora. Então, nessa perspectiva que a gente trabalha, né, a gente tem que compreender a importância do território logo direto. Eu falo, olha, para mim, eu fico satisfeito, né, já quando a gente consegue no primeiro ano, né, fazer com que o aluno reflita acerca da produção social da saúde, né, da determinação social dos fenômenos relacionados à saúde, adoecimento, cuidado, morte. Então, a gente tem esse desafio já de provocar essa reflexão do aluno, essa mudança, a partir do primeiro ano, quando ele se insere no território, né, para compreender esse território para além da sua dimensão física. Porque, né, infelizmente, né, nós da área de saúde, é importante a gente fazer essa autocrítica, que às vezes a gente traz conceitos, categoria de outras áreas, a gente se apropria, joga na nossa área e diz que a gente está fazendo esses processos. Então, eu sou biomédico de formação, mas como eu trabalho com comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comecei já no mestrado, eu senti necessidade de estudar um pouco sobre o território. E me incomodava muito quando a gente fala de territorialização, quando a gente só vai analisar a dimensão física, fazer a delimitação e contar, né, e fazer apenas a análise epidemiológica, contar hipertenso, diabético, gestante, criança e idoso. Isso é um processo que a gente vem fazendo sistematicamente, que a gente perde a dimensão da importância do território e a gente tem já de antemão um conflito teórico, metodológico, estratégico, né, já dialogando quando a professora Kathleen trouxe os conceitos de promoção da saúde, que a gente fala que está trabalhando em promoção da saúde e só vai para o território para contar doente, né, para contar os casos de doentes ou de grupos específicos. E daí a importância, né, da gente compreender o território enquanto campo de forças, né, enquanto relações sociais projetadas no espaço. E nessa perspectiva, como o Milton Santos fala, né, que é importante a gente compreender o território usado, né, o chão mais identidade, a gente consegue compreender as múltiplas dimensões desse território. Então, a dimensão física, que é importante quando a gente define lá a microárea, que a gente vai delimitar exatamente, mas isso não é apenas, a gente leva em consideração as outras dimensões também, a dimensão política, a dimensão simbólica, que são dimensões, a dimensão econômica, que são dimensões que estão diretamente relacionadas a esse processo de determinação social. Então, pensar o território, e aí depois também as territorialidades, em sua perspectiva multidimensional, é fundamental para a gente efetivamente pensar em projetos, em ações, na perspectiva da promoção da saúde.
Porque se não é se a gente não consegue compreender essa complexidade, a dimensão, e a gente não apreende, a gente vai para o território, né, a gente esvazia essa potência do território, dificilmente a gente consegue trabalhar na perspectiva da promoção da saúde. Né, porque isso é conflitante nessa perspectiva teórica, né, metodológica e prática. Né, quando a gente está ancorada numa prática, né, focada na perspectiva apenas do risco, na perspectiva, né, preventiva, e a gente perde de vista essas outras dimensões que nos auxiliam, desde a compreender, né, a gênese, o processo de produção desses fenômenos epidemiológicos. Quando eu não compreendo as relações de trabalho, as relações de poder, né, as relações simbólicas, né, o pertencimento, as territorialidades, como esse território produz, né, comportamentos, atitudes que vão influenciar nesse processo de saúde e doença. E aí o Covid, né, como as professoras já trouxeram, ele aqui no Brasil mostrou isso, escancarou essa realidade, quando diferente de outros países, né, principalmente na Europa, que tinha um componente geracional como um dos principais fatores para, né, análise de risco, a gente tem aqui no Brasil, como uma pesquisa recente da USP mostrou, o CEP como um dos principais fatores de determinação, né, dessa questão da mortalidade e da letalidade, ou seja, o território onde você vive, né, tem um peso, não, claro, se eu falar um peso maior que a idade, não, mas nesse componente, para a nossa realidade do Brasil, tem tido um peso relativamente maior do que o fator geracional. E aí, essa reflexão é importante para a gente ter em vista o que está presente, né, o que tem nesse território que dentro de uma pandemia, né, de uma doença viral, né, de um vírus que nada mais é do que uma cápsula de proteína mais um RNA e que tem que apresenta e que escancara as disparidades, que são disparidades, né, que dialogam ou que estão diretamente relacionadas com a organização, a desorganização da sociedade. Então, para a gente que tem esse olhar, infelizmente, esses fenômenos que a gente vem observando de interiorização, de pauperização, né, e de uma letalidade maior para a população negra, né, para a populações em situação de vulnerabilidade, para a gente não é novidade, porque a gente já a gente já sabe que é impossível descolar perfil epidemiológico de organização, né, e contexto, cenário político, econômico, social. Então, e aí Iris trouxe, né, essa reflexão, que principal medida de prevenção, lavagem das mãos. Mas como é que a gente vai falar de lavagem das mãos para 35 milhões de brasileiros que não têm água encanada? Né? Como é que a gente vai falar? E aí a gente fala, mas o SUS, né, ele tem o acesso, ele é integral, e aí está, né, tendo ampliação da oferta de hospitais de campanha, quando, né, a gente sabe que o transporte, né, é um fator de determinação. Eu trabalho em zona rural, né, com essa atividade docente, de prática de ensino na comunidade, eu trabalho em comunidades que às vezes fica 7 quilômetros do centro da cidade, que a pessoa, para chegar no centro, chegar no hospital, ela tem que pagar R$100, que não tem transporte. Imagine para quem está desempregado, que vai receber, está lutando para receber esse auxílio, que quando tem os sintomas, né, apresenta alguns sintomas, precisa se deslocar, paga R$100. Tem que pagar R$100. E aí a gente começa a refletir e pensar, né, desde a próprio perfil epidemiológico, né, uma outra perspectiva muito mais ampliada, né, como a professora Kathleen trouxe, da promoção da saúde, que é pensar forma de organização da sociedade. A professora Juliana trouxe também essas reflexões. Modos de civilização, modelos de relações sociais. Né, a gente tem que refletir, né, essa potência do território. Né, como o território pode nos auxiliar a pensar desde a gênese e o que explica esses fatores, mas também estratégias de transformação dessa realidade. E a partir disso eu vou trazer aqui algumas reflexões de vivências, né? Então, quando a professora Juliana trouxe, né, essas reflexões sobre modos de vida, outras cosmovisões, eu trabalho com comunidades quilombolas, né, e esse cenário que a gente está vivenciando agora, né, de desespero, quando foi interessante que quando teve as eleições, né, quando o governo atual ganhou, teve
para quem não era favorável, naquele desespero, né? A gente está vendo que, infelizmente, tudo que a gente pensou de pior está se concretizando. Mas a gente estava naquela angústia, como é que ia ser? E aí eu indo para as comunidades quilombolas, né, conversando com os mais velhos, como é que eles pensando, né, discutindo, dialogando com ele, como é que eles pensavam aquele momento? E assim, me chocava muito a serenidade, não na serenidade no sentido de ingenuidade, mas a serenidade no sentido de tão calejados a viver cenários, né, de exclusão, de perseguição, de violência, que para ele falou, isso aqui é mais um momento, né? Isso não é o fim do mundo, né? Então a gente sempre resistiu, a gente vai resistir, né? Isso também, ilustra, né, quando a gente dialoga, quando a gente reflete sobre como a gente avalia essas questões de indicadores epidemiológicos, como a gente vai falar de promoção a partir dos processos que a gente utiliza de territorialização. Em uma das comunidades que eu trabalho, que eu pesquisei, principalmente no doutorado, e continuo ainda trabalhando, é uma comunidade chamada Sítio Alto, uma cidade de Simão Dias. Uma comunidade que ficou conhecida até nacionalmente, porque um aluno de medicina, um quilombola, né, ele formou em medicina, passou em Fátima Bernardes, passou no Fantástico, João, dessa comunidade. E aí, essa comunidade, ela tem, quando a gente analisa indicadores, ela tinha 86% em 2017, 86% de situação de insegurança alimentar. Um certo dia eu fui para a comunidade, né, e aí dona Josefa, que é a líder comunitária, ela me apresentou, me colocou na mesa 30 variedades de feijão, 30 de sementes crioulas, 30. Naquele momento, né, eu fiquei encantado, os olhos brilharam, e aí, no meu pensamento, né, de sanitarista, que legal, a comunidade tem segurança alimentar. Mas aí ela chegou para mim, Roberto, aqui a gente tem soberania alimentar. Então eu estava achando que eu estava, né, já, né, na vanguarda da saúde coletiva, quando pensando em segurança, lá, Roberto, a gente tem aqui soberania alimentar. Porque aqui essa semente aqui veio dos nossos pais, que os pais deles deram, que os antigos disseram que, né, quando eles vieram lá nos barcos, ou seja, da África, eles acreditavam que quando chegasse na Terra Nova, eles iam plantar. Então ela fala da dimensão ancestral. Aqui a gente não depende de atravessador, a gente planta a hora que quer, o dia que quer. A gente também troca, a gente faz parte, né, dos guardiões de semente crioula, a gente troca a semente. E aqui, o melhor de tudo, a gente sabe que a gente não vai morrer pela boca, porque a gente, né, fora daqui, a gente sabe que só está comendo veneno. E aí eu fui refletir, até que ponto eu tenho segurança alimentar se eu não sei o que eu como, de onde vem o que eu como? Né? Até que ponto, né, eu posso falar que eu que faço parte, né, da cidade, né, tenho um melhor nível de saúde do que essa comunidade, né, que tem 30 variedades de sementes, que para poder, eu me encantei para trabalhar com essa comunidade, porque no mestrado eu trabalhei com violência. E aí, a violência, uma das variáveis que me chamou a atenção foi a banalização, porque uma variável era arma ou instrumento utilizado para provocar agressão. Então, tinha tudo que vocês imaginarem. Livro, caneta, DVD, iPhone 11, cadeira, capa de panela. Ou seja, a pessoa utiliza, lança a mão do que tiver no momento para poder provocar agressão. Isso é uma realidade que a gente vivencia na nossa sociedade, a violência como meio de resolução de conflitos. Eu fui para um evento e vi esse grupo dessa comunidade, um evento de educação popular, eu ia falar, e aí tinha lá trio forrozeiro, grupo de capoeira, vários grupos culturais, e tinha esse grupo dessa comunidade, onde essa líder, essa senhora, falava, olha, lá na comunidade a gente resolve tudo na roda. Se o marido está indisposto com a mulher, está de cara fechada, vai para a roda, tem cantiga. Se a criança está com dor de barriga, tem cantiga. Quando a gente voltava, né, triste da colheita, tinha cantiga. Quando faltava, quando está estressado, tinha tudo resolve na roda, na dança de roda, na cantiga. Eu fiquei, logo cresci os olhos e eu falei, olha, existem outras formas de promover, de cuidar da saúde, ou de resolver conflitos nesse caso, para além da violência. E aí fui para lá, para essa comunidade. Né? E esses aprendizados, né, já resumindo como o tempo está encerrando, trouxeram para mim essa importância da gente compreender, e principalmente nós, profissionais de saúde, dialogar, né, se colocar nessa posição de diálogo com essas outras potências de promoção e essas outras formas de epistemologias e práticas e saberes de promoção de saúde, para a gente até refletir, porque quando quando a professora Kathleen trouxe lá os documentos, muito que se fala na inspiração do nosso SUS, né, as próprias comunidades tradicionais daqueles, né, cuidados praticados por profissionais não médicos, sustentabilidade, né, intersetorialidade, relação harmônica com o meio ambiente, as comunidades tradicionais sempre fizeram isso, e foi isso que fizeram, né, que fez essas comunidades permanecerem até hoje. E é importante a gente olhar mais para a saúde, porque, né, se a gente olha os indicadores, eu trabalho com o pessoal da população negra, eu estava até em outra live discutindo isso agora, falando isso.
é que o próprio Covid está mostrando essas disparidades. Mas, além disso, né, da gente ter os piores indicadores, mas há muita produção de saúde, porque se não existissem, né, se essas comunidades, esses povos comunidades tradicionais não produzissem saúde, já teriam sido exterminados. E a gente não, né, diante de todo esse histórico de violência, de negligência, de negação de direitos. Então, acho que esse momento também de pandemia, de Covid, né, traz para a gente essa importância da gente olhar para essas outras formas de produzir conhecimento, de produzir saúde, de produzir cuidado, né? E aí a gente tem valores civilizatórios fantásticos que estão mostrando para a gente, né, agora a importância da solidariedade, do comunitarismo, do cuidado, da relação com o meio ambiente, relação saudável com o meio ambiente, da nossa própria relação, né, com como a professora Juliana falou, como a gente se coloca nessa posição antropocêntrica, numa posição harmônica com o meio ambiente, como a gente pensar essas estratégias, até também reconfigurar a forma que a gente fala que produz saúde a partir desses olhares, porque isso é, né, um caminho, né, que é urgente a gente olhar e a gente aprender, porque esses caminhos que a gente tem utilizado, inclusive, né, dessa soberania da ciência enquanto forma de produção e como verdade absoluta, tem nos levado, claro, tem trazido soluções, mas tem também nos levado a caminhos que se aproximam desse processo de destruição. Então, eu encerro, né, a minha fala, o tempo é muito curto, né, mas eu acho que agora é tão importante quanto a nossa fala é também ouvir e dialogar a partir, né, das questões, né, e acho que eu encerro agradecendo e colocando para a gente, né, essa reflexão da gente, né, da importância da gente refletir, problematizar e desconstruir esses modos também, né, de se apropriar, dialogar com o território e também de promover, produzir e cuidar da saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, Roberto, pela sua fala, pelas suas experiências compartilhadas. E para o tempo não se avançar muito, nós vamos entrar no nosso debate, né, e responder as perguntas. Como eu disse no início, pessoal, não tem como responder todas as perguntas, né, então nós fizemos uma seleção, até para o tempo não se estender e ficar tão cansativo. E a primeira pergunta, ela está direcionada para, acredito que Cristiane e Kathleen, elas possam responder, e é da nossa tutora do PET, professora Lidiane Félix, ela é de enfermagem, e a pergunta, na verdade, ela dividiu a pergunta dela em duas partes, e a primeira é: vocês acham que o Instagram é uma ferramenta viável para a promoção da saúde a esses grupos, entre parênteses, pessoas com doenças crônicas e gestantes, fecha parênteses, que estão excluídos da assistência direta das equipes da ESF? E a próxima pergunta foi: quais outras estratégias poderiam ser utilizadas pelas equipes de saúde para a promoção da saúde em tempos de pandemia? E daí vocês podem responder. Posso falar? Pode. Pronto. Acredito que sim, em relação às mídias, ao Instagram, Lidiane, eu acho que é uma ferramenta válida, sabe? Inclusive, na nossa unidade, a gente tem um grupo de WhatsApp com as gestantes, onde a gente mantém contato, tira dúvida, né? E aí pretende, justamente com esse reforço dos alunos do PET, fazer isso de forma mais organizada, né? Com algumas mídias mais interessantes, alguns vídeos curtos, mas que ajudem. Em relação a outras estratégias, eu vi, por sinal, uma outra unidade aqui de Campina, em que a médica a doutora Giovana Cordeiro, que ela fez algo assim, acho que é Correio da Saúde ou Correio do Cuidado. Eu achei maravilhoso, já vou copiar e colar. Que ela manda cartinha mesmo, tipo com envelope, aquele que era com a bandeirinha do Brasil, amarelo-verde, né, na lateral, achei o máximo. E aí ali ela coloca alguma orientação para o idoso, para aquela pessoa que efetivamente não deve sair de casa, com algum recadinho desse tipo. Eu achei, assim, um remédio, né? Porque é um afago. E aí, além de que você pode levar a orientação a esse paciente, né? Esse perfil de usuário que não tem acesso às mídias, né? Achei muito um mimo, acho que é uma opção.
Bem, primeiro assim, eu gostaria de parabenizar mais uma vez, né, pela formação dessa mesa. Eu acho que assim as falas, umas foram complementando as outras, né, colocando outros ângulos bastante instigantes. E as perguntas também vão nessa direção, né, de apresentar outras nuances para a gente refletir. Eu acho que uma riqueza tremenda essa, né. Gostaria também de me solidarizar com as pessoas que tiveram perdas, né. Não sabia de Suene, mas sei de Renata, e tem tem um estudante também do PET-PB que deu, né, um parente. Então, assim, cada vida dessa significa e significa muito, né? E se a gente fala de promoção da saúde, a gente está falando de vida, de evitar outras mortes, né? E de como a gente trabalhar isso na nossa comunidade. Eu acho que não existem respostas prontas, né? Se a gente parte dessa perspectiva que a gente está adotando aqui, é preciso a gente partir da realidade do território, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, e aí a educação popular em saúde tem muitas lições para nos dar nesse sentido, de que a gente precisa criar estratégias que façam sentido para essa comunidade e que responda às suas necessidades, no sentido de que, como Juliana elencou, né? Não podemos ser simplesmente prescritivos. Lave a mão, não saia de casa, né? Precisa a gente conhecer e levar em consideração como essa comunidade vive. E aí, eu acho que, Giovana, eu acho que colocou aqui nos comentários, a APS aqui em Campina Grande, a Estratégia de Saúde da Família, tem assumido o papel de ficar aguardando, de maneira geral, as pessoas com Covid, com sintomas respiratórios, chegarem, né? Atende, faz pré-natal, atende uma coisa nesse sentido, mas não se colocou, como a gente tem algumas experiências, de estarem lidando com o território de uma outra forma, né? Os ACS conhecem a comunidade, o território, né? Os profissionais também, né? Então, qual é a saída? Seria discutir isso, mesmo que pela forma virtual, com as pessoas que têm acesso, né? A gente sabe que algumas pessoas têm e outras não. Achei interessante essa fala que a Cristiane traz, né? Essa experiência da cartinha, né? Achei muito fofa essa ideia, mas a gente tem sabido de pessoas, de comunidades onde as pessoas estão passando com carro de som, com bicicleta com som, né? Tem experiências de criação de grupo de WhatsApp, o Instagram também tem tido uma penetração muito grande, então, assim, eu acho que depende da realidade da comunidade. E a gente não perde de vista também essa perspectiva mais ampla. Eu estava ouvindo uma experiência, por exemplo, lá de Pelotas, né? O reitor de Pelotas, inclusive, está coordenando uma pesquisa Covid, né? E ele dizendo lá, eles têm 3 mortes. Qual é a diferença? A forma de tratar, de abordar esse contexto, esse vírus, né, enfrentamento a esse vírus. A universidade está junto com a prefeitura, está junto com os empresários, né, a ideia que a promoção da saúde coloca é da saúde em todas as políticas, os sujeitos envolvidos, né, discutindo isso. Acho que não dá para a gente pensar de forma romanceada, porque a gente sabe que a gente vive no sistema capitalista, mas, né, na comunidade, será que a gente teria condições também de, mesmo localmente, pensar estratégias numa perspectiva mais ampla com outros sujeitos? A gestão, e aí pensando aqui em Campina Grande, né, que estratégias o município tem desenvolvido para enfrentar a Covid? Higienizando ônibus, higienizando ruas, né? Gente, enfrentar esse vírus requer muito outras coisas, muito mais coisas, né? A gente tem experiências, inclusive, que estão caminhando nessa direção. Então, eu acho importante a gente repensar o nosso papel enquanto a atenção primária à saúde, o que a gente tem feito, está só ficando nessa postura, né, de guardar essa demanda que está chegando. Sugiro também, para pensar essa realidade das periferias, tem o Wiki Favelas, não sei se vocês conhecem, né, mas é um espaço que foi criado virtualmente que congrega informações sobre favelas, pesquisas, ações que estão sendo feitas, modalidades de como ajudar, né? Eu achei assim uma experiência fantástica, porque tem muita coisa nova acontecendo e eu acho que a gente precisa conhecer e ter acesso e divulgar. Então, não tem como, repito, não tem como a gente ter uma receita, né? Principalmente para essas pessoas que estão com essa exclusão digital, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode cair na postura normativa com o usuário, de qualquer forma, seja no espaço virtual, seja no espaço presencial. Faça isso, faça aquilo, porque é a palavra do especialista que deve valer. Bom, obrigada, Kathleen e Cristiane, pelas respostas de vocês. A nossa próxima pergunta seria para Roberto, porém, eu acho que a internet dele caiu, mas eu vou para a próxima pergunta agora, certo? Para Juliana.
e ela traz uma apreensão que eu acredito que seja de todos os alunos do PET nesse momento. A pergunta dela é assim: o PET tem data de início e de fim. Nessa pandemia brasileira, como podemos pensar esse tempinho que nos resta para potencializar a promoção da saúde dos acometidos pela necropolítica nos territórios? Essa é para quem? Para Roberto. Desculpa, eu caí, esse meu áudio ficou um pouco ruim. Eu penso que o PET, ele tem como princípio básico a reorientação, né, e a modificação na formação. Então, o PET, ele não termina quando acaba a bolsa, né, não termina quando acaba, né, o projeto que tem duração. Então, acho que claro, é importante, sim, essa reflexão, principalmente do diálogo com o tutor, com o preceptor, né, e principalmente com a comunidade. Tá já dialogando com a pergunta anterior, acho que nós, profissionais de saúde, temos que aprender mais a ouvir e dialogar com as pessoas. A gente já quer chegar com o pacote pronto, a gente já quer chegar com a estratégia, com a ação pronta, mas nem sempre a nossa, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais inovadora que seja a nossa ação, dialoga com a demanda, né? E quanto mais participativo, mais comprometimento há das pessoas para que aquela ação ela realmente seja efetivada. Então, acho que o principal é sim promover essas estratégias dentro, né, dentro das possibilidades, né, as professoras falaram de algumas estratégias anteriormente, de estreitar essa relação, essa proximidade com a comunidade, com a equipe, para, a partir daí, né, ouvir, né, dialogar para compreender essas demandas. E eu só trago um exemplo, né, para ilustrar como a importância da gente estar presente, né, no território é que, em relação ao auxílio emergencial, né, como eu falei, trabalhando com comunidades quilombolas, eu entrei em contato com algumas delas quando, né, começou a sair assim, que estavam conseguindo, e tem comunidades, né, não só quilombolas, né, mas tem comunidades que não tem nem cearia. Então, você pensa, tá certo, forneceu auxílio, então aquilo ali já vai atender as necessidades básicas de alimentação. Mas aquela comunidade naquele município, o transporte foi cortado, não está tendo transporte, as pessoas não estão podendo circular. Então, até que ponto, né, só garantir a renda, né, só garantir o auxílio emergencial, atende a demanda das comunidades. Então, aquela comunidade, né, e boa parte delas necessita da entrega de cesta básica, como existia anos anteriores, e ainda é uma situação emergencial, né, que traz isso. Isso aí a gente só compreende se a gente estiver próximo ao território. Então, eu estava aqui, né, claro, eu estava lá legal, né, o auxílio está chegando para as comunidades quilombolas, daqui. Mas quando eu comecei a entrar em contato com eles me falaram, Roberto, aqui a gente está tendo dificuldade porque cortaram os transportes, né, então às vezes a gente está tendo dificuldade, tem o dinheiro, mas não consegue comprar o alimento, não tem farmácia. Entendeu? Então, essas realidades a gente tem que estar dialogando. Isso vale também para as ações de saúde, né? Porque nem sempre as nossas ações, né, garantem verdadeiramente o acesso. Então, só para encerrar essa fala, alguém comentou sobre a dança como promoção da saúde. Aquela comunidade que eu falei, da Dona Josefa, então ela foi reconhecida como mestre da cultura popular pelo Ministério da Saúde, na época do Ministério da Cultura extinto. Eu fiz o dossiê dela, o portfólio dela, e a gente enviou. E aí a comunidade faz dança para tudo. A dança não é só, né, uma atividade física, e a dança não está dentro da unidade básica de saúde que se diz quilombola. Então ela mesma fala, Roberto, a gente tem que estar na unidade. Então você vai fazer um grupo de hiperdia, vai fazer um grupo, né, então por que não utilizar a dança, que as pessoas dançam, né, para todo momento. Eu já fui lá à noite numa cerimônia de Santas Missões, acabou a missa, o povo já está dançando, e vira a noite dançando. Então a dança é muito. E por que isso não está lá na unidade de saúde? Porque eu vou querer inventar roda, né, reinventar a roda, fazendo outras ações que não dialogam com a especificidade, com a realidade, com o que a comunidade quer. Então, acho que o passo principal que a gente tem que aprender é essa proximidade, essa aproximação, porque muitas das soluções que a gente procura soluções já estão presentes no território, mas basta a gente se aproximar e auxiliar e promover esse diálogo com que a gente, né, enquanto profissionais, enquanto, né, agentes promotores de saúde, a gente está se propondo a fazer. A próxima pergunta, Roberto, eu queria pedir para você responder também. Maria Giovana Alves Tito, ela é preceptora também no nosso PET da UFCG, do campus de Campina Grande, e a pergunta dela é: essas lives só contemplam a nós.
Como contemplar as comunidades com essas informações? Boa questão. Aí eu volto na pergunta anterior. Já entramos em contato para saber se a comunidade tem acesso, porque eu tenho observado o movimento quilombola aqui em Sergipe, várias comunidades fazendo live. Então, eles estão também fazendo. Claro, tem problema de conexão, mas a gente tem que começar a dialogar e saber das pessoas o que realmente elas dispõem, o que elas têm, quais tecnologias estão presentes, além dessas tecnologias das mídias digitais, porque existem outras tecnologias, né? A contação de história, né? E outras que as comunidades têm, que também podem ser incorporadas, e a professora que falou da educação popular, que utiliza muito disso, do cordel, da cantiga, da roda, como também estratégias de educação em saúde. Uma das comunidades que eu trabalhei, foi interessante. Eu trabalhei com 2 comunidades no doutorado, e uma das comunidades eu achava que não ia ter contato nunca. Eu tinha a relação de todas as lideranças da comunidade, e aí eu mandei uma mensagem no Facebook. Eu falei, eu achei que tinha uma página no Facebook, acho que essa comunidade aqui, acho que eles respondem de tempo em tempo, aquela questão mesmo do preconceito. Recebi a resposta em 10 minutos, no outro dia já estava na comunidade, porque a menina que respondeu era filha da agente comunitária de saúde. E aí, disso lá, depois fui para lá, fiz a pesquisa, até hoje tem uma relação. Então, a gente, muitas vezes, também, né, a gente coloca a comunidade, especificamente a comunidade tradicional, naquele lugar da tradição, como se fosse algo, né, engessado, estático, como se estivesse no passado. A gente, né, eu vou com os alunos para a comunidade quilombola, a primeira vez que eu fui, os alunos ficaram tristes, porque acharam que ia ter lá a casa de taipa, que acharam que ia, se vacilar, acharam que, né, a gente ia ver lá o tronco, né, e que quilombo, que comunidade tradicional, que rural é isso que a gente vivencia. Então, daí eu volto nessa tecla, a gente tem que se aproximar e compreender o território, compreender as potencialidades, compreender as territorialidades, né? E não só, né, a delimitação física e os casos que têm as vulnerabilidades. Então, existem sim vulnerabilidades, existe carência, existem limitações, mas existem muitas potências que estão presentes e a gente só vai se aproximar se a gente ouvir, se a gente dialogar. E aí, muitas vezes não tem o Instagram, né? Mas o que eles têm lá que eu posso, né, auxiliar junto com o grupo do PET, né, numa cartilha, ou auxiliá-los na construção de uma paródia, ou de um cordel, ou não sei, o que a comunidade vê como viável. Né? O tempo é curto, eu tinha colocado, mas eu partilhei com o grupo o artigo, eu ia colocar um slide, ou uma foto de uma atividade que eu fiz com os alunos numa comunidade quilombola. Eles fizeram a gincana o tema que a comunidade queria discutir era dengue. E aí os alunos fizeram né, o desenho do território, numa atividade de territorialização que a gente fez, e levaram, os alunos me surpreenderam, os alunos do primeiro ano, levaram para a gincana. E uma das tarefas eram os alunos da escola, então alunos de ensino médio, ou ensino fundamental, 13, 14 anos, eles tinham que identificar dentro do território os focos, os locais que poderiam ter, né, maiores focos de dengue, e também pensar nas estratégias de transformação daquela realidade. E aí eu compartilhei com eles, tem algumas fotos mostrando, e foi extremamente rico. Nesse mesmo dia, estava a equipe de combate às zoonoses, né, os técnicos, que fizeram uma palestra, né, falando de foco, e aí imagine, para alunos de 12, 13, 14 anos, ouvir palestra. Eles não queriam participar, muitos não queriam nem vir para a gincana, mas quando deu essa tarefa, os alunos fizeram o mapa do território, eles começaram a se ver, olha aqui minha casa, aqui a escola, aqui a unidade de saúde, e aí eles colocaram que a própria escola, uma das ações, né? Pode passar, por favor, Iris. Aí eles mostrando a foto da tarefa. Pode passar, só a última do mapa. Aqui, pronto. Essa aí mostra. Então, eles começaram a se ver aqui, ver os focos, e eles colocaram as ações. Uma delas, não dá para ler, mas uma delas é observar que as pias da escola ficam com água empoçada. Então, né, então, eles começaram a se enxergar dentro desse território, dentro dessa ação transformadora de promoção, ou de prevenção, né, em relação ao combate à dengue. Então, pensar nas pessoas, em um dos princípios principais da promoção da saúde, é o empoderamento, é a participação. Então, não tem como a gente continuar dizendo que está fazendo prevenção e fazendo prescrição. Então, se não tiver participação, se não tiver engajamento, se não tiver envolvimento, não tem promoção da saúde, né? Tem prevenção, tem prescrição, tem qualquer coisa, né? Então, isso é fundamental, a gente escutar e a gente dialogar. Muito obrigada, Roberto. Tem uma pergunta aqui que seria para a Juliana, mas acredito que o Roberto já contemplou. Então, se ela quiser complementar mais um pouco, é de Fabiola Batista. Ela é aluna aqui do PET também. E
do curso de Psicologia. E a pergunta dela é: como articular ações de promoção de saúde inclusivas aos excluídos digitalmente no momento em que as relações estão pautadas por telas? Se Juliana quiser complementar. E logo em seguida eu vou para a última pergunta. A outra pergunta é para mim? Sim. Uhum. Quer fazer as duas? Porque aí eu já... Pronto, faço. A próxima é da nossa colega também, Lauana, ela é aluna de Psicologia. E a pergunta dela é: foi falado da importância de chegar a essas pessoas, entre aspas, esmagadas pela pandemia. O que nós, academia, podemos fazer para chegar até elas e produzir com elas? Estamos virtuais, essas pessoas também? Pronto. Juliana? Acredito que ela travou, mas se alguém da mesa quiser ir respondendo, contemplando alguma fala, pode ficar à vontade. Iris, eu queria só ler uma citação. Será que eu poderia? Que eu acabei não Sim. localizando na hora da minha fala, aproveitar esse tempo para isso. É um trecho de uma entrevista do professor Boaventura de Souza Santos, onde ele coloca aqui, vou ler literalmente porque eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? O vírus é um pedagogo que está tentando nos dizer algo. O problema é saber se vamos ouvi-lo e entender o que ele está dizendo. O mais dramático é que deve ser através dessa roda da morte. Estamos diante de uma nova pedagogia, e é por isso que eu não gosto da ideia de guerra, que faz do vírus o inimigo que deve ser morto. Os vírus são fundamentais para a vida, para os animais, para a natureza e também para nós. Mas desregulamentamos os ciclos de vida da natureza e dos animais. E é por isso que agora existem mudanças, distúrbios nas transmissões de vírus que podem ocorrer para os humanos. Se matarmos o vírus, mas continuarmos com o mesmo modelo de desenvolvimento, Estado e sociedade, outros virão, né? E aí eu penso que esse vírus é pedagógico para a discussão do nosso modo de vida, da nossa sociabilidade em geral, mas também para o nosso trabalho em saúde, né? A partir do que foi colocado aqui, inclusive por essas experiências do professor, que o professor Roberto relata, né? Essas reflexões que a Juliana trouxe sobre o bem viver, eu acho que isso precisa também se traduzir no trabalho, no território, né? Queria fazer essa reflexão. Juliana? Voltei? Voltou. Pensei que não ia conseguir voltar mais. Foi bem na hora que eu ia começar a falar. Foi, mas deu certo. Obrigada, Kathleen, pela reflexão que você trouxe nesse momento. Juliana, você chegou a ler as perguntas ou quer que eu repita? Sim, cheguei a pegar. Assim, eu acho que de uma maneira geral, né, queria agradecer demais, assim, ter essa oportunidade, essa troca, foi muito bom ouvir nessa mesa, participar dessa mesa não, né, o hábito de a gente chamar de mesa, desse ao vivo, né, porque veja como é intercolonizado, bicho, a gente chama de live, né, isso é um ao vivo, né, mas enfim, e é isso, eu acho que, veja, o quanto a fala das pessoas me afetaram, né? Então, assim, é claro que nós, sujeitos, né, seres no mundo, nós somos afetados por, por pele, por cheiro, né, pela presença, mas não só por isso, né? E nós somos afetados também por música, por filme, né? Então, por mais que seja difícil para a gente, e eu, particularmente, sou uma pessoa que adoro abraçar, né? Estar longe fisicamente das pessoas, para mim, é algo sofredor. Mas eu não estou totalmente longe, né? Eu estou, inclusive porque agora está muito mais potente essa coisa de estar em todo lugar, né? Que chega a cansar e estafar a gente, né? Mas a gente, veja, eu jamais, muito dificilmente eu conseguiria, né, trocar ideias aqui se não fosse essa live,
Talvez se o PET, a gente não tivesse em isolamento, o PET não ia conseguir chamar eu de João Pessoa, o Roberto lá, Sergipe, né? Não ia ter recurso para trazer a gente, entendeu? E a gente não ia fazer isso, entendeu? Ontem eu estava com gente do Brasil todo no encontro também, né? Então, a gente pode se encontrar, sim, de maneira virtual, né? É claro que a gente vai ter dificuldades, né? A gente vai excluir algumas pessoas, e isso é péssimo, né? Isso me preocupa muito em relação ao ensino remoto, né? Porque a gente, mais uma vez, com o ensino remoto, a gente está dizendo que algumas vidas valem mais a pena do que outras, porque alguns alunos estão ficando para trás, a gente está deixando eles para trás, certo? E, enfim, mas para pensar que, assim, há o que se fazer, né? Agora temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado, por exemplo, com o exagero de crianças na, na frente da tela, né? Eu venho encontrando escolas que têm colocado, eu tenho encontrado pais e mães que colocam crianças de 2, 3 anos, aí vai para frente da televisão, entendeu? Às vezes fardado, né? Para ficar na frente da televisão, né? Supostamente assistindo aula, né? Então, assim, a gente está numa lógica tão produtivista que a gente não consegue parar e dizer assim, a vida é mais importante do que a produção. E nós temos que cuidar das vidas e não da produção, né? Porque isso que o Guedes fala lá, a gente reproduz aqui, entende? E aí a gente tem que ter cuidado para também não querer reproduzir isso nos nossos trabalhos, né? Eu estou falando isso porque, assim, eu acho que, de uma certa forma, o pessoal já respondeu a essa angústia, que é, o que é que a gente faz? E a resposta é, não sei, pergunta lá. Foi isso que os meninos responderam, né, o tempo todo. Não sou eu que vou dizer. Quem vai dizer é o outro. Né? Quem vai dizer se pode, se não pode, se tem acesso, se não tem, se é essa mídia ou aquela, são eles. E mais, veja, muitas vezes a gente não está no território, mas tem um monte de gente no território e circulando. Então, às vezes a gente está falando da nossa dificuldade de circular naquele território, mas tem um monte de gente que está lá circulando cotidianamente. Tem lideranças, tem agentes comunitários, tem os agentes populares, né? Tem os transeuntes, tem milhões de pessoas que estão no território. E essas pessoas, né, têm que ser ouvidas e têm que ser chamadas, porque senão fica a gente fazendo para eles. E às vezes coisas que eles nem querem. Encheção de saco. Entende? Então, a ideia da educação popular é estar junto, apoiar, para que o outro faça junto comigo. O que é melhor para ele. E aí eu volto para a história da redução de danos, entendeu? O que é bom para mim pode não ser para aquela comunidade. Né? Isolamento para. E aí, assim, tem que ouvir. Por exemplo, eu acho que para algumas comunidades o problema vai ser cesta básica, para outras vai ser economia solidária, né? Arrumar forma de sobreviver, porque não conseguiu o auxílio, certo? Ou porque tem o auxílio, mas o auxílio não é suficiente, tá? Pode ser redes de solidariedade para cuidar das crianças, essas crianças que não podem ficar 24 horas numa casa de um cômodo para 6 pessoas. Às vezes isso é produção de saúde. Sabe, se a gente sai da lógica do corpo e perguntar a gente, para viver melhor, para tentar suportar, né, com menos essa tragédia que a gente está vivendo, o que é possível a gente fazer? Né? E aí eu faço essa pergunta não só para a gente perguntar para a comunidade, mas para a gente perguntar para nós mesmos, sabe? Em que medida nós,
classe média, estamos conseguindo, né? Porque, assim, claro, vai ter aqueles que podem, que têm condições, e vai ter aqueles que não têm, né? Mas em que medida nós, classe média, estamos mantendo os nossos compromissos financeiros para que as pessoas não trabalhem? Elas tenham o direito, que hoje é privilégio, de não trabalhar. Eu estou dizendo isso porque eu já vi lives, assim, da gente estar aqui, e tem uma empregada doméstica passando e servindo. Bonito, né? Falar de pandemia, de isolamento, e empregada doméstica passando e servindo água para quem estava lá palestrando, sabe? Eu tenho uma aluna, provavelmente a UFCG deve estar enfrentando o mesmo problema da UFPB, de alunos que não estão tendo o que comer, de alunos que estão sem assistência nenhuma, alunos que estão passando por problemas emocionais, de sobrecarga de trabalho. O que a gente está fazendo por essas pessoas que estão do nosso lado? Entende? Essa ideia do bem comum, sabe? Porque às vezes a gente está preocupado em produzir para o outro, enquanto no nosso meio aqui, a gente só está pensando na gente, né? Então, é algumas provocações. Assim, eu puxei mais para esse lado, porque como os meninos já tinham falado, né? Eu não queria me repetir, né? E aí eu quis trazer outros elementos, ou seja, concordando com tudo que eles falaram, mas tentando trazer mais elementos para esse debate, né? De que temos que chegar mais perto das pessoas, e às vezes do nosso colega de sala, que está aqui, sabe? Que estava do meu lado, né? E que está precisando de ajuda, sabe? Para viver, para continuar vivendo, né? Para parir. E aí, em relação ao pré-natal, tem um projeto maravilhoso chamado Fale com a Parteira, que tem pesquisadoras, né, que estão fazendo assistência por WhatsApp, por teleconsulta. A FUNAD, gente, a FUNAD está atendendo por teleconsulta. Está fazendo fisioterapia em criança por videochamada. Entende? Então, assim, cada território vai encontrar, e é possível. Eu conheço relatos de uma TO fazendo trabalho com crianças com TEA. Entende? Então, é super possível. Agora vai depender de cada relação, de cada encontro, né? E a gente só vai produzir saúde e vida se a gente produzir encontros, e bons encontros, né? Aqueles encontros que produzem alegria e potência de viver, né? Mesmo virtuais. virtuais, né, Juliana? É isso. Obrigada, Juliana, pela resposta e pelos elementos a mais que você trouxe. E agora eu gostaria de agradecer a fala de todos, a participação de todos, tanto na mesa virtual quanto as pessoas que assistiram. Acredito que trouxe várias ideias para os alunos, para os preceptores, até para os tutores, né, que a gente está tentando encontrar maneiras de chegar à comunidade por esse meio virtual, e eu acredito que depois dessa foi muito prático, né, e a gente vai ter agora novas ideias, e eu gostaria de agradecer muito a vocês pela disponibilidade, e lembrar também a todos que estão assistindo que próxima semana nosso tema vai ser educação e saúde. Fiquem ligados nas redes sociais, que nós estamos alternando entre a plataforma Google Meet, que então é por inscrição, e também aqui no YouTube. Daí nós lançamos o link da live, certo? Então fiquem ligados nas redes sociais para saber por onde vai ser. E quem não assistiu às anteriores, nós temos 4 atividades anteriores, 3 em live e uma no Google Meet, que já está no YouTube, então você pode assistir por esse canal, certo? Alguém quer dar um agradecimento? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, e aí a professora Suene, ela está aqui, eu vi depois nos comentários, né, ela que fez a intermediação, foi muito rico, né, porque essa eu acho que é a 20ª live, não, 18ª, amanhã eu completo, acho que tem mais uma, eu completo 20, só nessa pandemia, mas essa foi interessante, porque as outras normalmente sou eu falando, né, só, e acho que essa eu aprendi bastante,
né, com as professoras né, que me antecederam, que partilharam. Então, acho que foi um momento realmente de educação permanente também para mim, né? Porque às vezes a gente está sempre nessa posição de falar, e acho que essa oportunidade que eu tive de escutar, né, de dialogar também a partir dos comentários, das perguntas, foi um momento também de aprendizado, né, nessa pandemia. Então, agradeço muito o convite, né, e me coloco também à disposição para continuar dialogando com vocês. E aí, uma mensagem principalmente para os estudantes: acreditem muito no PET, assumam a responsabilidade. E eu acho que o pós-pandemia a gente vai ter um desafio muito grande de realmente reafirmar a defesa da atenção primária em saúde, né? As professoras trouxeram antes esse enfoque que a gente está tendo, esse recrudescimento do modelo biomédico agora, né, da assistência viral, hospitalocêntrico, e tudo isso está no imaginário social, e é o nosso trabalho de defender o território, de estar presente, defender a participação, a promoção da saúde é muito maior agora. Então, acho que a gente mais do que nunca vai ter, né, esse desafio de assumir a promoção da saúde verdadeiramente, não só como um modelo, né, como erroneamente a gente pensa, mas como um projeto de construção de um país democrático, onde as pessoas vivam com dignidade. Então, muito obrigado mesmo e boa noite. Eu queria pegar o gancho do Roberto, desculpa, Cris, que eu vou pegar só o gancho dele, né? De que é importante que a gente tenha em mente que o pós-pandemia começa hoje, né? O futuro não, assim, não vai cair do céu um novo normal. Ele vai depender do que a gente está fazendo hoje, né? Então, é isso, a gente não tem que esperar, quando a pandemia passar, porque a gente não sabe nem se ela vai passar, como é que ela vai passar, e o que é que vai ser, né? Mas ela vai, com certeza, o futuro é o que a gente tá fazendo hoje, é hoje, né, o que a gente tem. E aí, assim, queria agradecer demais, falar da minha felicidade, né, do lindo encontro que foi hoje, né, com o PET, com a FCG, com essa galera toda que divide hoje o espaço comigo, né, que trocou ideia comigo, foi muito bom, eu só agradeço. Gratidão, Valquíria, pelo convite. E que bom que eu não falei tanto, mas eu consegui ouvir muito e colher, né, dessas falas tão importantes. Eu queria deixar só um pedido para todos. Cuidem de vocês, né? Cuidem dos corações, cuidem da saúde mental, né? Que a gente está vivendo uma situação tão inédita, tão impensada, né, que a gente pode ir nesse contexto indo sendo atropelado em nossa saúde mental, indo por água abaixo também. Então, promovam primeiramente a saúde de vocês, tá? Uma boa noite. Eu também queria, né, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade. Acho que foi uma discussão muito rica, assim. Eu saio de coração aquecido, né, e com muitas inquietações, com muitas questões para pensar, não só da minha vida, mas também junto com a equipe PET, né. E aí, assim, tem algumas equipes, pensando nos grupos da UEPB, nos grupos tutoriais da UEPB, que têm encontrado caminhos, né. A gente tem uma equipe que está fazendo distribuição de cesta básica, de máscara, junto com a equipe de saúde da família, né. Tem outra equipe que criou um grupo de plantão no WhatsApp para tirar dúvidas, né. Então, assim, a riqueza da diversidade de territórios também nos instiga a isso, a criar estratégias diferentes, né, mas sempre a partir disso, de ouvir essa comunidade, né, e a gente precisa criar estratégias para isso também. E o que eu desejo é que né, esse vírus, como o Boaventura coloca, né, que esse pedagogo que está aí nos faça rever a nossa caminhada na nossa vida individual, enquanto coletividade, enquanto nação, né, lembrando que saúde é democracia, e democracia é saúde, né, não só no governo do nosso país, mas também em cada espaço onde a gente está, inclusive na unidade de saúde, junto do nosso território. Obrigada. Obrigada a todos que assistiram, que chegaram até aqui, e aos facilitadores mais uma vez. E eu recebi a confirmação aqui que a próxima live vai ser aqui na plataforma do YouTube. Então, nós lançamos o link diretamente da live, então fiquem ligados nas redes sociais que a gente sempre está colocando, tá? Muito boa noite e um ótimo resto de semana e final de semana. Tchau.